Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o porquê não devemos deixar nossos filhos chorando para aprender a dormir sozinhos. Provavelmente você já pesquisou muito pela internet sobre o sono infantil e encontrou diversos métodos, cada um baseado em uma filosofia. Existem alguns métodos que parecem resolver o problema rapidamente. Porém, se colocarmos na balança para pesar, a longo prazo isso pode ter alguns efeitos irreversíveis para a criança. Cada vez mais mães e pais saem de casa pela manhã e voltam somente no final da tarde, início da noite. Trabalham longas jornadas de trabalho para complementar a renda da família. E com isso, as mães estão cada vez mais cansadas e exaustas. Então, hoje no mercado existem muitos profissionais da área de sono infantil com o objetivo, com a mesma finalidade de ajudar a criança a dormir a noite toda, ou diminuir os despertares, ou ainda facilitar que faça sonecas durante o dia para não refletir à noite. Porém, alguns usam alguns métodos que acabam levando para o treinamento de sono. O que seria isso? Seriam práticas que acabam levando o bebê a chorar de desespero por falta da mãe, por ter uma separação. A mãe acaba tendo que esperar algum tempo, então existem algumas regras. Tudo que é regrado, que é cronometrado, que existe um tempo, acaba levando o bebê e a mãe a um estado de angústia e de estresse. Por exemplo, existem alguns métodos de choro controlado, método da cadeirinha, método de extinção gradual. Existem vários nomes se você buscar na internet. Então, basicamente, eles fazem assim. A mãe põe o bebê no berço, já sonolento. Quando o bebê começa a adormecer, a mãe sai. O bebê chora, porque percebe que a mãe se ausenta. Então a mãe volta, acolhe, coloca no berço de novo. Então ela se retira do quarto e o bebê começa a chorar, requisitando a mãe. Só que cada vez mais ela tem que ir espaçando esse tempo. Existe uma regrinha de tempo que ela tem que acolher, tempo que ela tem que se ausentar. Ou o método da cadeirinha, que fica com a cadeira, a mãe fica sentada numa cadeira do lado do berço e cada vez mais ela vai se distanciando até sair do quarto. É praticamente um adestramento humano. Infelizmente, ainda existem técnicas assim. E isso traz alguns efeitos que não podem ser reparados a longo prazo. Isso porque o bebê, estar perto da mãe é uma condição segura. É algo que ele entende como normal. Então, quando a mãe se afasta dele, ou quando ele percebe que ele está sozinho, num ambiente estranho, ele vai chorar, ele vai requerer a mãe. Então, o ser humano, o bebê humano, ele é o mamífero que nasce com o cérebro menos desenvolvido, vamos dizer assim, do que os outros mamíferos. O ser humano, ele nasce apenas com 1/3 do seu desenvolvimento. É muito pouco, é 33,333%, se a gente for parar para fazer o cálculo. E o que isso nos faz pensar, refletir? Que um bebê, ele nasce muito imaturo. Não só pelo tamanho do seu cérebro, mas por seu desenvolvimento próprio. Outros mamíferos, por exemplo, eles mal nascem e já conseguem, daqui a uns minutinhos, umas horinhas, eles já conseguem caminhar. A vaquinha, o cavalinho, eles conseguem caminhar, pronto. Parecem um mamífero adulto, porém menor em tamanho. O bebê, o ser humano, ele não tem essa característica ainda, por ser bem menos desenvolvido. Ele passa por vários saltos de desenvolvimento, várias etapas e picos de crescimento
até completar o seu amadurecimento. Não só de tamanho, mas também neurologicamente falando, tá? Vamos imaginar que o exemplo do cérebro trino, tá? Que divide o cérebro apenas em 3 partes. Embora o cérebro seja algo bem complexo, nós vamos imaginar apenas 3 partes. O primeiro é o cérebro reptiliano. Imaginem aqui a costa da minha mão. Seria o cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele é responsável pelas funções básicas, aquelas que nós não coordenamos. Exemplo, o desenvolvimento dos nossos órgãos, o funcionamento dos nossos órgãos, a necessidade de fazer xixi, do sistema digestivo, de sentir fome, de evacuar, e também pelas emoções primitivas, ou seja, aquelas emoções básicas de luta ou fuga, tá? Então, quando nós falamos de bebês, de recém-nascidos, de crianças até 3 anos de idade, nós vamos pensar apenas nesse cérebro aqui. Tá aí a explicação dos comportamentos que eles têm. Quando eles começam a ir para a escolinha, eles às vezes aparecem arranhados, mordidos, levam chutes, ou nas birras mesmo, no supermercado, no restaurante com os pais, eles chutam, batem. Eles não têm outra função a não ser essas funções primitivas de luta ou fuga. Conforme eles vão crescendo, amadurecendo, eles desenvolvem a função, o cérebro límbico, pensem no meu dedão aqui, ó, cérebro límbico, e o neocórtex frontal. Esses 2 últimos cérebros são responsáveis pelo controle das nossas emoções, sensações e a razão. Então, é diferente eu apresentar algo que contrarie uma criança e algo que contraria um adulto. A criança, ela não tem o cérebro ainda desenvolvido para entender, tudo bem, não gostei disso, mas amanhã eu converso com a minha amiga, amanhã eu resolvo isso, vai dar tudo certo. Não! Qual a única forma da criança demonstrar sua frustração, sua raiva, sua angústia? Praticamente gritando, chorando, se jogando. Então, quando falamos de deixar a criança sozinha para dormir, nós estamos ativando essa área aqui, do sistema reptiliano. Reptiliano, lembra, vem de réptil, e réptil é algo bem primitivo. Então, facilmente a gente consegue se lembrar e associar. A criança, conforme a gente vai fortalecendo as suas conexões neurais e lidando com essas emoções delas de forma consciente como um adulto, nós fortalecemos áreas benéficas, tá? Ou seja, durante a primeira infância, até os 3 anos de idade, a criança molda o seu cérebro, as questões emocionais principalmente. Então, todas as memórias afetivas que eu pratico com a criança será refletido em sua vida adulta, de acordo com aquilo que ela vivenciou, de acordo com o ambiente que essa criança está inserido. As experiências moldam o cérebro, ou seja, se a criança é uma criança que vive numa casa onde há muitas discussões, muitas brigas do casal, ou está passando por alguma dificuldade financeira, enfim, qualquer uma que seja, e haja muito estresse, muita briga, o cérebro da criança entende que aquilo é normal. O bom não é normal. Então, isso não está sendo exercitado. Aqueles neurônios
que nos levam à razão e à emoção não estão sendo exercitados. Logo, eles são descartados. Embora a criança não tenha essa parte formada ainda, é como o cérebro, tá, gente? Ó, imagine assim, você de lado. Essa parte aqui é a cabeça de trás, e aqui é o meio, e aqui é a parte frontal, o córtex frontal. Então, conforme você vai exercitando essas conexões, você facilita com que a criança acesse essas partes cerebrais. Ela ainda não está formada, mas ela tem a capacidade de ir praticando através da repetição e consistência e chegar nessas áreas e começar a praticar. Aquilo vai se tornar cada vez mais normal. Tudo que é fortalecido no cérebro da criança reforça aquele comportamento. Ou seja, não adianta você lidar com a birra da criança fazendo uma birra de adulto. Exemplo, uma criança de 2, 3 anos pegou um copinho, né? Começou a usar o copo, derrubou o suco na mesa. Você fala: "Ah, meu Deus, acabei de colocar as toalhas, estava limpa. Você já conseguiu derrubar o suco?" Como a criança vai se sentir? Culpada, se sentir mal, sentir que ela não agrada os pais, tá? Não estou dizendo que a criança não precisa de limites, que a criança precisa de aval para tudo que ela faz. Tudo que ela faz, seja certo ou seja errado, o pai tem que apoiar. Não é isso. Criança precisa sim de limite. Limites conscientes. De que forma você poderia abordar uma criança que derrubou um suco? Poxa, filho, que chato. Eu sei que você está tentando segurar o copinho, levar a boca. Você vai conseguir, tá bom? Vamos tirar. Me ajuda a tirar a toalha. Eu sei que não é fácil, mas é uma prática diária que precisa ser fortalecida. Assim como para a criança, para a mãe, para o pai, para o cuidador também precisa ser fortalecida e exercitada, tá? Muitas vezes a criança, o comportamento dela reflete o nosso. Nós somos um espelho para a criança. Então, se você lida com a criança de forma compreensiva, colocando limites conscientes. Exemplo, uma criança quer comer chocolate antes do almoço. Não pode. Esses são os limites que eu quero impor na minha casa. Então você precisa sentar e pensar quais são os limites que você quer impor, que você quer que seja seguido. Sendo isso, você conversa com ela. Poxa, filho, eu sei que você queria comer chocolate antes do almoço, mas o almoço está quase pronto. Depois do almoço, tudo bem. Não espere que ele vai aceitar. Ai, tudo bem, mãe, você está pensando na minha saúde, no meu desenvolvimento. Ai, que bom, obrigada por pensar em mim. Não, porque ele tem somente a parte do sistema reptiliano. Lógico que ele vai, de primeiro momento, fazer birra, vai se frustrar, vai protestar, e é esperado. O choro, nesse momento, tá tudo bem, porque você está ali, você está acolhendo. Não é um choro de abandono, diferente do deixar dormir chorando abandonado. O deixar dormir chorando abandonado é um fato que quebra aquilo que a criança considera ser seguro. O bebê, ainda mais quando pequeno, quando recém-nascido, para ele o normal é estar o tempo todo grudado na mamãe.
quando ele balbucia alguma palavrinha, alguma sílaba, dá algum gritinho, ele espera uma reação da mãe, uma reação do cuidador. Logo a mãe vai reagir, que bonitinho, quer falar com a mamãe, né? Então, assim, embora ele não conheça, não saiba o significado das palavras, ele sabe a entonação que você está usando. Ele sabe a expressão corporal, facial que você está usando. E ele conhece melhor do que ninguém, porque ele esteve 9 meses na sua barriga, né? Então, o fato de deixar dormir chorando é muito complicado quando a gente pensa na área do cérebro. O normal dele é estar o tempo todo com a mãe. Quando ele se vê separado, aquilo é uma reação, é um estado anormal, atípico, onde o cérebro dele pequenininho entende aquilo como ameaça. E quando o cérebro... Por que isso, gente? Porque o ser humano, por ele nascer apenas com 1/3 do cérebro desenvolvido, ele precisa ainda de contato, ele precisa do cuidador, não só para alimentar, para trocar, para dar banho, mas também para corregular emocionalmente. Até a questão da temperatura consegue equilibrar estando perto, a respiração. Então, aquilo de manter distante, de separar bebê e mãe, é algo anormal. O cérebro entende aquilo como uma ameaça, logo ele já ativa a parte do cérebro reptiliana, que vai ativar hormônios de estresse, como o cortisol. O hormônio do cortisol, o hormônio cortisol, ele é um hormônio que nos mantém ativos, alertas, porém, em grande nível de estresse ou em qualquer atividade de ameaça, ele libera muito nível de cortisol para o corpo. É como se ele falasse assim para o corpo: atenção, alguma coisa vai acontecer, presta atenção. Então ele deixa aquele corpo alerta. Então o bebê ele fica extremamente estressado e acaba ainda mais dificultando o sono. Melatonina, que é o hormônio precursor do sono, e cortisol não ficam juntos ao mesmo tempo. Então, quando você ativa cortisol, a melatonina sai de cena, tá? Houve no ano de 1990 uma visita a um orfanato lá na Romênia. O cientista que foi visitar ficou assim extremamente assustado, porque era um berçário, um orfanato onde tinha vários bercinhos, um galpão enorme com vários berços enfileirados, crianças praticamente com a mesma roupa, né? Como se fosse um uniforme. E o que se espera de bebês, de criança, é barulho, é choro, é algum resmungo. Mas não. Para surpresa daquele cientista, o orfanato estava completamente silencioso. As crianças mais velhas, elas só balançavam o corpo para frente e para trás, para frente e para trás, como forma de gastar energia, como forma de expressar que alguma coisa não estava bem. E foi descobrir que nesse orfanato os cuidadores eram praticamente obrigados a não demonstrar afeto, não fortalecer relação de amor, de carinho, de cuidado com aquelas crianças. Uma criança, ela precisa corregular com seus cuidadores. Não vai ficar mimado, não é que ela precisa de colo porque ela quer ficar mimada, porque ela tá com manha. Não, ela precisa. O ser humano, ele nasce apenas com 1/3.
se fosse ver, a gestação do ser humano teria que ter 12 meses. Mas como a natureza é muito sábia, a mãe, a mulher, não aguentaria uma gestação de 12 meses, pelo peso da criança, pelo tamanho do cérebro, não passaria o canal do parto. Então, a esterogestação, que são aqueles 3 meses após o nascimento, é praticamente a continuação da gestação intrauterina. Ou seja, o bebê precisa de contato, o bebê precisa de pele a pele, precisa de amamentar em livre demanda, precisa escutar a voz da sua mãe, ouvir respiração, continuar ouvindo a batida do coração, que era o que ele ouvia na barriga. Mas com essas crianças, isso foi completamente retirado. Eles tinham um tratamento negligenciado, tanto para cuidados de necessidade básica, como roupa, alimento. Eles eram magros, estavam um empoleirado em cima do outro. Depois eu vou mostrar a foto para vocês no final desse vídeo. É uma cena forte, impactante. Que mãe que quer que seu filho seja um adulto completamente afetado psicologicamente? Os 3 primeiros anos de vida molda o cérebro do adulto, principalmente nas questões afetivas. A criança absorve toda a memória afetiva desde a concepção até o seu nascimento e continua por aí. Ou seja, como você trata, a forma que você demonstra seu carinho, seu afeto para o seu filho, hoje vai refletir lá na vida adulta, tá? Há um estudo que diz que a gente deveria dizer pelo menos 5 vezes por dia, eu te amo, pro teu filho. Você tem dito? Muitas vezes com a correria do dia a dia, a gente acaba não tendo tempo para demonstrar esse sentimento. E crianças às vezes não conseguem, depende da idade, né? Não conseguem ainda entender o significado da palavra. Então a gente tem que demonstrar além das palavras, com gestos, emoções, cuidado, tempo de qualidade, olho no olho, alta conexão. Muitos pais e mães que trabalham o dia todo saem 6, 7 horas de casa de manhã e vão até 6, 7 horas da noite trabalhando. Acaba que chega em casa já cansado, fica uns 10 minutinhos com a criança, aí já começa o ritual de sono, da janta, o banho, e começa, né, preparar para o sono. Então, eu convido você a pensar formas de aumentar o teu contato com teu filho, conhecer seu filho, conhecer as emoções deles. Muitas vezes eles não falam as coisas pra gente, eles não conseguem demonstrar sentimentos, emoções, mas seria assim extremamente importante nós, enquanto adultos, entender suas emoções e apenas falar: estou aqui, filho, eu te ouço, eu te escuto, eu te vejo, eu gosto de ficar com você. Provavelmente essas crianças do orfanato de Romênia não terão esses prejuízos revertidos. Isso assim é profundamente triste. Chega a arrepiar. Chega a arrepiar. Enquanto nós, pais, eu sei que é difícil a privação de sono, o quanto nós queremos dormir de volta uma noite inteira. Mas tá aí a importância de entender o sono, de atender às necessidades da criança. Com certeza, se você atender às necessidades básicas,
a noite será bem melhor. Tudo que acontece de dia reflete na noite. Então você parou já para pensar que esse comportamento do seu filho, esses inúmeros despertares, essa briga com o sono, pode ter algum comportamento, alguma necessidade não suprida durante o dia? Por favor, não se adequem em nenhuma técnica de treinamento de sono por imaginar que isso pode ter um resultado mais rápido. Pode ter um resultado mais rápido. Para você, sim. Mas vai resolver? Teve uma reportagem que saiu atualmente de um estudo feito com famílias que faziam treinamento de sono, né? Então, os pais colocavam o filho no quarto, fechavam a porta e saíam. Claro que essa criança chorou até ninguém escutar, até dormir. É o chorar até dormir, infelizmente. Infelizmente, nos Estados Unidos, fora do Brasil, isso é bastante comum ainda. Então, esses pais, eles achavam que com o treinamento de sono, as crianças, seus filhos, elas aprendiam a unir os ciclos de sono. Ou seja, elas não despertavam, não tinham esses despertares no meio da noite e não requisitavam os pais. Ou se choravam, se requisitavam, era bem pouco. Foi colocado um aparelho que media a frequência, os padrões de acordar e de dormir dos filhos, né? Desses filhos que fizeram treinamento de sono. E quando os pais foram ver o resultado, eles ficaram completamente surpresos. Sabe por quê? Porque as crianças continuavam acordando com a mesma frequência. Ou seja, elas somente pararam de requisitar os pais. Porque elas entenderam que se elas chorassem, elas não seriam atendidas. Isso é muito, muito, muito triste. Porque como cresce uma criança assim? Se os pais não atendiam, não atendem elas, não estão preocupados com suas emoções, imagine na vida adulta. Quem mais estará? O namorado, a namorada? Não. O marido, a mulher? Não. Então, aquela criança cresce um adulto completamente afetado psicologicamente. Provavelmente ele tem muita tendência a desenvolver algum problema social, baixa autoestima, depressão, ansiedade. Então eu convido a vocês hoje a observar como vocês estão nutrindo essas conexões neurológicas dos seus filhos hoje. Nutrindo com coisas boas, com sentimentos bons, ou nutrindo com sentimentos ruins. Quando a gente nutre as outras acabam enfraquecendo e morrendo. São conexões neurológicas. Os neurônios que a gente usa são mais fortalecidos, os neurônios que a gente não usa acabam sendo descartados. Então, se eu nutrir, se eu exercitar, praticar conexões boas, sentimentos bons, com certeza eu vou ter um filho com uma capacidade de pensar antes de fazer, emocionalmente equilibrado. Não é que ele nunca vai ter problema na vida, não é isso. Quem nunca tem? Quem nunca teve um problema na vida? Mas é sobre como reagir às frustrações, aos nãos que a gente recebe na vida. É sobre isso. Então, deixar um bebê chorar até dormir não se resume só naquele momento. Se resume para o resto da vida. É sobre o que você está nutrindo naquela criança. E claro, assim como eu sei que você também
só quer nutrir seu filho de coisas boas. Um beijo!